Dr. Dalton, ele é um profissional altamente capacitado para estar falando desse tema aqui para vocês hoje e daquilo que também ele provavelmente falará de todo o benefício que esse projeto, através da água corrigida magneticamente, traz na saúde humana. Dr. Dalton, boa noite, seja muito bem-vindo e a palavra é com o senhor. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar com vocês novamente, viu? O assunto que nós vamos abordar hoje é um assunto, conforme o Sidney falou, né? Se você não tem, possivelmente conhece alguém que tenha na família ou algum conhecido, né? A constipação intestinal, o famoso intestino preso, né? Tem feito com que muito as pessoas padeçam com a sua saúde, né? E às vezes não sabe a vital importância que o intestino tem em manter sua saúde. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o nosso intestino é considerado o nosso segundo cérebro, né? E ele acaba exercendo funções significativas. Só para vocês terem uma ideia, tem mais neurônio, o intestino ele tem mais neurônio do que a espinha dorsal. E ele age independentemente do sistema nervoso central. Mas como assim, Dalton? Então veja bem, todos os nossos órgãos dependem de um comando do sistema nervoso central. O intestino não. Seu cérebro não sabe avisar você assim, ó, Sidney, Paulo, você precisa defecar, você precisa eliminar o lixo tóxico do seu organismo através das fezes. Não. Ele simplesmente, ele promove um movimento peristáltico, que é um movimento de expulsão de fezes. Desde que o intestino esteja nas suas funções normais, é o que deveria acontecer. Mas, infelizmente, quando você conversa com as pessoas hoje, você percebe as pessoas. Às vezes você pergunta assim: seu intestino funciona bem? Ah, funciona. Quantas vezes por dia você defeca? Ah, eu vou cada 3, 4 dias. Não é normal, né? Veja bem, se você se alimenta e o seu organismo leva de 5 a 6 horas para metabolizar o alimento que você comeu, quantas vezes por dia você come? 2 ou 3 vezes, pelo menos, não é verdade? Então, se você demora para fazer essa digestão de 5 a 6 horas, isso mostra que uma pessoa que tem um intestino que funciona de 2 a 3 vezes por dia não é demais. Então, uma pessoa que defeca uma vez por dia só, ela já está começando a ter um processo de constipação intestinal, tá? Então, é um órgão independente, mas ele é a oficina da saúde também, podemos dizer, né? Estudos mostram cada vez mais que a função do nosso sistema digestório vai muito além de simplesmente processar a comida que comemos. Ah, o sistema digestório serve para processar a comida que comemos, mas vai muito mais além do que isso. Eles já têm estudos provando, e hoje, principalmente na terapia ortomolecular, nós já descobrimos o seguinte, que o intestino não saudável é um dos maiores causadores de doença autoimune. Entre elas, o diabetes, lúpus, o autismo hoje, né? Quando a gente vai fazer uma investigação aí sobre crianças, pessoas autistas, e você faz uma análise através da biorressonância, né, que é o que nós usamos na ortomolecular para fazer uma diagnose, você percebe que a pessoa, ela tem uma inflamação intestinal que ela nem era do conhecimento dela. Por quê? Porque às vezes não tem sintomas, né? E aí começa a desenvolver aquelas doenças autoimunes, né? A doutora Megan Ross, que é uma especialista australiana em saúde intestinal, ela falou que devido a essa importância que o intestino tem para a nossa saúde, nós devemos prestar mais atenção nas nossas barrigas, né? Por quê? Porque, por sinal, é o lugar onde se aloja o nosso intestino, né? Então, a gente vai abordar algumas coisas aqui curiosas e surpreendentes, né? E mostrar o porquê que as pessoas não estão conseguindo, a maior parte delas não estão conseguindo dar conta desse problema intestinal, da constipação intestinal, ou intestino preso, como você preferir. Então, conforme eu comentei, todos os nossos órgãos dependem de uma conexão neural com o nosso cérebro. O intestino ele funciona sozinho. Ele tem uma autonomia de tomar decisões. O que isso quer dizer? Ele não precisa que o cérebro diga o que ele tem que fazer. Ele já conhece o trabalho que ele tem que fazer ali, né? Ah, mas então como é que governa? O que governa as funções do intestino? É o sistema nervoso entérico. Podemos dizer, o que é o sistema nervoso entérico? Podemos dizer que é uma sucursal ou uma filial do sistema nervoso autônomo do nosso corpo. Então, é o responsável por controlar diretamente o sistema digestório. Então, isso mostra o quê? Mostra que todos nós, eu, você, todos nós, deveríamos prestar mais atenção nas funções do seu intestino. Você conhece pessoas que têm intestino preso? Se você for fazer uma avaliação inversa, você vai ver que ele é causador de um monte de moléstias e patologias que leva a pessoa a não ter qualidade de vida e saúde. O sistema nervoso simpático, ele é responsável pela alteração no organismo em situações de estresse, emergência. Então, é o que deixa o indivíduo em estado de alerta. Agora, o seu intestino, para que ele tenha um bom funcionamento, ele precisa ter o quê? Um bom movimento peristáltico, tá? Exemplo, por exemplo, vamos citar aqui, a questão da imunidade. Quem que não quer ter uma boa imunidade? Todos nós queremos ter uma boa imunidade. Mas se o seu intestino não funciona bem, você tem dificuldade de absorver os nutrientes através dos receptores que se encontram no intestino. Então, se o seu intestino não funciona bem, indiretamente nada vai bem no seu organismo.
Onde vive o maior número de células imunológicas do nosso organismo? Você já parou para pensar nisso? Preste atenção no que eu vou dizer agora. 70% das células imunológicas vivem aonde? Exatamente no seu intestino. Por isso que a pesquisa dessa doutora Megan, que eu estava citando agora, né, mostra que a saúde do nosso intestino é a chave para a nossa imunidade. E se nós temos uma boa imunidade, é a chave também para você estar se livrando de muitos quadros patológicos e doenças. Se você tem problema intestinal, é mais provável que você seja mais vulnerável a doenças comuns, até corriqueiras, como uma gripe, por exemplo. Mas, analisando mais a fundo, será que as fezes, elas são apenas restos de comida? Não. 50% das nossas fezes são formadas, sabe pelo quê? Por bactérias. Será que todas essas bactérias são boas? Podemos dizer que nem todas, né? Mas uma boa parte faz com que você mantenha a saúde do seu intestino. Então, nós não queremos eliminar toda a forma de bactéria. Talvez você tenha ido no médico, sofre de constipação, e muitas vezes foi te falado que a sua flora intestinal estava afetada. A povoação de bactérias benéficas no seu intestino, que compõe essa flora intestinal, ela está rompida, e isso faz com que o seu intestino não tenha uma boa saúde para evacuação. Inclusive, já tem estudos, talvez vocês já até ouviram falar, né? No transplantes de fezes. Pode ser uma forma de tratamento vital quando não está se encontrando um caminho de retorno para uma pessoa que já não tem um microbioma intestinal sadio, né? Ou seja, ele tem um microbioma intestinal debilitado. Aí as pessoas me perguntam assim, mas muito bem, como é que eu vou saber como vai a saúde do meu intestino? Tá? Qual é a frequência normal que eu devo ir ao banheiro? Segundo pesquisas, conforme eu citei no início, é considerado normal defecar de até 3 vezes por dia. Tá? Considerado normal, defecar 3 vezes ao dia. Só que essa 3 vezes ao dia, para algumas pessoas se transformam em 3 vezes por semana. Já cheguei a atender pessoas que chegavam a ficar 15 dias sem defecar. Você imagine quanta toxina isso acaba eliminando e soltando no seu organismo ali. No nosso intestino, ali vivem trilhões de micróbios. E eles gostam de diferentes alimentos. Esses micróbios são fundamentais para a digestão, porque a sua atividade ali no nosso organismo permite que o nosso corpo absorva certos nutrientes e alimentos. Então, eles são como um bichinho de estimação interno, né, dizendo assim, né? Aparentemente um mal que não é um mal necessário. Então, você deve cuidar de alimentá-los bem. As pessoas que sempre comem as mesmas coisas, normalmente ela tem um microbioma mais pobre. Se é daquela pessoa enjoada, eu não gosto disso, eu não como aquilo, né? Então, tem pessoas que a alimentação é muito pobre. Você tem uma variedade de frutas, verduras, legumes. É importante para você estar tratando esses bichinhos de estimação de uma maneira saudável para que ele se sinta bem e habite ali o seu intestino para fazer o trabalho dele. Ainda sem dizer que hoje as pessoas têm vivido num estado de estresse muito forte. O seu intestino está ligado aos níveis de estresse e ao seu estado de ânimo, tá? Então observe quanto estresse você vem suportando sem um bom tratamento para isso. Você sabia que a maior parte da serotonina do corpo ela é encontrada no trato gastrointestinal? Estima-se que uma proporção de 80 a 90% da serotonina é encontrada no trato intestinal. Ah, tudo bem, mas para que me serve essa serotonina? É um hormônio neurotransmissor. Ou seja, ele está fazendo comunicação entre as células nervosas. Um neurotransmissor é conhecido como um mensageiro do sistema nervoso. Então, a substância atua para regular. A serotonina, no caso, ela atua para regular o sono, o apetite, a temperatura do corpo, os movimentos, inclusive o tal do movimento peristáltico, que eu estava comentando com vocês agora, que é aquele movimento como se o intestino fizesse assim, ó. Ele fizesse um movimento de expulsão para que as fezes possam realmente ser eliminadas. Tem alguém com o microfone aberto? Foi desafiador, Por favor, alguém difícil. pode fechar o microfone? Então, tudo isso mostra o quão fundamental é a importância do bom funcionamento intestinal. Então, por esse motivo, percebe-se hoje, já estudos mostram, que o mau funcionamento intestinal está ligado a problemas psiquiátricos, depressão, dificuldade de concentração, influência no seu humor, na ansiedade e, pegando tudo isso aí, pessoas que vivem melancólicas e infelizes. Então, vários estudos com seres humanos e animais têm mostrado evidências sobre a diferença encontrada no microbioma intestinal de pacientes com transtornos mentais e com depressão. Então, se você pensa que você tem uma inocente prisão de ventre, comece a analisar melhor o que você poderia fazer para melhorar a saúde do seu intestino. Tá? Então, todas essas funções citadas são algo aí que realmente você deve parar e pensar. Mas aqui nós estamos para falar sempre para vocês de uma forma natural que você pode lidar com essa situação. Sim, eu estou falando de uma qualidade de água diferenciada. Será que a água é tudo igual? De repente você adquire uma água, não vamos citar nome lá, né? Mas com pH 10, outra com pH 12, outra com pH sei lá eu das quantas. Mas o que é importante para o seu sistema celular?
O importante é uma água, que nós chamamos na ortomolecular, uma água mole, é uma água leve, e ela tem facilidade em penetrar na mesênquima, nos poros da sua célula. Qual tipo de água você consome? Talvez uma água da torneira, cheia de metais pesados, talvez que passou por um tratamento, mas você não sabe o quanto tirou as impurezas da água ali. Então, eu posso garantir para vocês o seguinte: o que vocês vão aprender aqui hoje, talvez vocês vieram para essa live aqui, não é por mero acaso. É para que você saiba que existe sim hoje meios naturais de você tratar a sua saúde. E como nós estamos falando aqui, o foco em questão hoje é o intestino, se você tiver uma boa hidratação no sistema celular do seu intestino, a chance dele funcionar bem vai triplicar. E com isso, vai trazer outras questões patológicas aí que você talvez venha enfrentando, para que você consiga eliminar isso com maior facilidade. Quanto que você toma de água por dia? As pessoas hoje ela têm o vício, às vezes, de chegar lá, pega um tantinho de água assim e toma, né? Um tantinho de água assim e toma. E aí, no final do dia, fala, você tomou água? Ah, tomei tantos copos. Mas, na realidade, aquele copo às vezes não foi cheio, né? Mas para o seu cérebro, quando você mandou um gole de água, ficou gravado como se você tivesse mandado um copo de água. Qual é a quantidade adequada de água que o ser humano precisa ingerir? Terapeuticamente falando, para resolver essas questões ligadas ao trato gastrointestinal e principalmente ao mau funcionamento do seu intestino, seria em torno de 40 ml por quilo. Então é fácil fazer a conta, né? Se você pesa 60 quilos, 6 vezes 4, 24. São 2 litros e 400 de água, no mínimo. Assustou? Parece impossível, né? Mas não é, uma questão de hábito, né? Quando você começa a treinar a tomar água, você percebe que acaba sendo uma luta, um desafio. Mas quando você se habituar com isso, você vai ver que o seu próprio organismo pede água. Eu presenciei nesse projeto da Timol, principalmente aí, né? Porque eu comecei com o uso para minha família, e quando eu vi a qualidade dessa água, o benefício que ela faz, né? Principalmente por uma melhor fluidez sanguínea, uma desintoxicação no nosso organismo, daquelas impurezas, acidez e tudo mais. Então, eu comecei só a usar essa água. E comecei, inclusive, no consultório, receitar para que as pessoas fizessem uso dessa água em vez de tomar remédio. Então, sabe qual foi o resultado? Praticamente 80% das pessoas que apresentavam problemas com constipação, intestino preso, uma das primeiras coisas que as pessoas acabavam relatando é o bom funcionamento do seu intestino. Então, agora eu te pergunto mais uma vez aqui: a água que você toma, você acha que faz diferença ou não? Quantas vezes que você parou para analisar essa questão, tanto científica quanto orgânica que nós estamos colocando aqui para você? Pare e pensa um pouquinho. Quantas vezes você defeca por dia? Quais são os prejuízos que isso tem trazido para sua vida? Isso vai além, não é só intestino preso, veja bem. Pessoas que sofrem de artrite reumatoide, pessoas que sofrem de diabetes, pessoas que sofrem de outras doenças autoimunes, pessoas que sofrem de acúmulo de oxalato, que forma os cálculos renais. Então, quando a pessoa começa a usar essa água de boa qualidade e promover uma boa hidratação para o seu organismo, ela percebe que ela não precisa de remédio. O seu próprio organismo consegue ir liberando, né? Eu cheguei a ver pessoas aí colocarem, até pegou para separar, para mostrar para as pessoas, né? Vidrinhos cheios de cálculos renais, né? E pessoas que o intestino funcionava 3 vezes por semana, cada 10 dias, relataram que a partir do uso dessa água de boa qualidade, que a Timol apresenta, que é isso que vocês estão aqui, para saber desse projeto, que você pode ter melhor qualidade de vida e saúde. Nós não estamos falando em remédio, nós estamos falando de uma forma natural de você poder manter sua saúde. Inclusive, vocês vão ver até alguns relatos, normalmente, vão ver que isso pode estar acessível para você também, tá bom? Então, eu quero agradecer o privilégio, né, de estar aqui com vocês, de poder passar todas essas informações, né?